Entrevista. 9h40, entrevistas, e a entrevista agora é a vez então do repórter Benimal conversar aqui no nosso show da manhã. Quem é o entrevistado, Benimal? Olha, Lúcio, a gente está acompanhando essa polêmica em Brasília e ela chama atenção aqui da região norte do Paraná, que é a PEC do teto de gastos que foi aprovada ontem em segunda votação na Câmara dos Deputados e agora vai para o Senado. Nós temos algumas escolas que foram ocupadas no Paraná, essa também é uma das reivindicações contra essa PEC do teto de gastos. O governo federal diz que ela é importantíssima. Aqueles que eram governistas e hoje fazem oposição alegam que não, que ela vai promover a desigualdade. Está na linha com a gente aqui o deputado federal Sérgio Souza, e ele que é aqui da região Vale do Ivaí, que está lá acompanhando, está no meio desses debates para falar um pouquinho com a nossa reportagem. Sérgio Souza, primeiramente, bom dia. Bom dia, Berimbau, bom dia a todos os ouvintes da Nova Era, é um prazer falar com todos vocês. Mas, Sérgio Souza, essa proposta foi aprovada ontem em segunda discussão, agora vai para o Senado. O que a gente pode esclarecer ou tentar falar na língua do cidadão comum, daquele que é mais leigo em relação a esses temas, sobre essa PEC de teto de gastos, Sérgio? Olha só, o que é bom a gente explicar, é uma boa oportunidade, inclusive, que você, a Nova Era, nos dá aí para dar um pouco de satisfação à sociedade do que nós estamos fazendo em Brasília, né? É muito polêmico esse tema, porque ele tem um divisor ideológico dentro dele. Nós estamos passando por um momento no Brasil onde um governo faliu, dado pela corrupção que tomou conta do país e pela ingerência, principalmente do ponto de vista econômico. A economia, ela teve um decréscimo, um encolhimento gigantesco no nosso país, gerando 12 milhões de desempregados e fazendo com que a arrecadação dos governos como um todo, mas aqui falando do governo federal, ela viesse a cair muito nos últimos anos, tanto que em 2016 nós já fizemos um ajuste fiscal, um ajuste de gastos em 170 bilhões de reais. O que quer dizer isso? Que se planejou num orçamento para 2016, lá em 2015, quando o Congresso votou, se planejou ainda no governo da então presidente Dilma, um orçamento 170 bilhões a mais do que se efetivou em arrecadação. Isso não é diferente, os municípios e os prefeitos que estão nos ouvindo sabem bem do que eu estou falando, é só olhar o quanto é que diminuiu o FPM de cada um dos municípios, o FPM que é a composição do imposto de renda e do IPI, ou seja, é a composição do tamanho dos impostos que pagam a renda do brasileiro e a indústria brasileira. Essa PEC, ela vem num momento que o Brasil passa por dificuldades, dificuldades por falta de recursos, dificuldades econômicas, desemprego. No entanto, o que vinha fazendo os governos anteriores, Berimbau, e é isso que é importante explicar. Dizia o seguinte: faltou dinheiro? Vamos lá no mercado, vamos emitir títulos do governo e vamos captar dinheiro no mercado. Ou seja, eu emito uma nota promissória, recebo um valor por isso, coloco no meu caixa e jogo essa dívida para 30, para 40, para 50 anos para frente. Hoje, cerca da metade de tudo que se arrecada nesse país vai só para pagar juros dessa dívida que os governos vêm emitindo títulos a todo momento. Ou ele aumenta impostos. É assim que funcionava. O que essa PEC está dizendo? O seguinte: nós não podemos gastar mais do que arrecada. Não dá para gerar todo final de ano ficar um déficit de mais 70, de mais 100, mais 150 bilhões de reais ficando para o próximo ano, que depois o outro ano também não dá, falta mais um pouco, joga para o próximo, e o Brasil está ficando endividado, e essa dívida, essa falta de controle econômica levou o Brasil a um descrédito, primeiro do cidadão brasileiro que não acreditou no resultado político, na instabilidade política, deixou de consumir, o comércio deixou de vender, a fábrica deixou de fabricar, e aí gerou essa instabilidade toda econômica no país, de desemprego e falta de riquezas. Então, isso é bom que se explique para o cidadão. E o que nós estamos fazendo hoje no Congresso Nacional, nós estamos dando conta de que
o governo federal não pode gastar mais do que arrecada, que é o que está fazendo as famílias brasileiras, onde ela está se adequando ao seu orçamento, não cuidando para não gastar mais do que ganha todos os meses, porque isso leva à dificuldade, à falência, qualquer empresa, qualquer governo. Agora, Sérgio, nós temos uma família que não pode arrecadar mais do que ela, não pode gastar mais do que ela arrecada. A família tem a responsabilidade de fazer isso sem haver a necessidade de uma lei. O mesmo poderia estar ocorrendo com os governos, mas não é isso. Nós tivemos, por exemplo, na campanha eleitoral, a presidente Dilma que foi para o rádio, que foi para a TV, dizendo, olha, estamos com as contas em dia, o país agora está pronto para crescer, e 2 meses depois anuncia um rombo de 170 bilhões. Se essa lei já existisse, isso não tinha ocorrido. E durante a campanha, dizia o seguinte, nós podemos abaixar, por exemplo, o preço da energia elétrica. Sei. Aí eu chamo o cidadão que está nos ouvindo, pegue um talão da sua conta de luz de 2 anos atrás e pega a conta de luz de hoje para ver. É mais do que o dobro. Então, essa enganação toda não funciona mais. Imagine você, o seu exemplo é muito bom. Imagine que numa família tenham 3 pessoas que estão trabalhando. Uma delas pede um emprego. O que ela tem que fazer? Ela tem que ajustar o orçamento, a renda de 2, até a outra conseguir um emprego. Ela vai ter as despesas fixas, que é a água, energia, alimentação, tudo mais, e ela vai ter as despesas variáveis, que são aqueles que nós chamamos de supérfluos. Ela não vai trocar o sofá da casa dela naquele momento, por mais que não seja supérfluo, mas é supérfluo naquele momento, ela pode aguardar mais 1 mês, 2 meses. Ela não vai trocar a televisão, ela não vai comprar mais uma calça, mais uma blusa, você está entendendo? É assim que ele vai gerenciar, e aí o comércio não vende, a fábrica não fabrica. É esta instabilidade que chegou ao país. Por isso nós temos que readquirir a confiança do cidadão brasileiro. Percebo isso, o mercado já dá sinais, você veja o dólar caiu um valor na faixa de 13,10 essa semana, as bolsas ultrapassaram a casa dos 63 mil pontos, então o mercado já está reagindo muito bem a essas novas medidas do governo central. Agora, Sérgio, tem se utilizado muito a saúde e a educação. Nessa PEC, o que está dizendo sobre a saúde e a educação? Inclusive no WhatsApp, aí, nos Facebooks, tem muitas notícias distorcidas. O que de real tem sobre a saúde e a educação? Olha, o que eu chamaria a atenção? Bom, primeiro que redes sociais é um lugar que aceita tudo, tá? Redes sociais, cada um publica lá a sua opinião e há muita maldade, mas também há muita verdade nas redes sociais. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? A primeira chamada que eu faço é pedir para o cidadão, entre na internet, no site da Câmara dos Deputados, busque o texto da proposta de emenda constitucional. Não são mais do que 2 páginas. Leiam o texto da proposta de emenda à Constituição, para ver realmente o que está escrito lá. Segundo, não há redução para a saúde e para a educação. Nenhuma. Zero. Muito pelo contrário. Eu sou o relator, inclusive, setorial do orçamento da educação para 2017. Nós vamos ter um incremento de bilhões de reais para o próximo ano em relação ao deste ano no orçamento da educação. Inclusive, este ano nós já vamos gastar mais do que aquilo que a presidente Dilma deixou, quase 10 bilhões a mais, porque ela deixou contingenciado e o governo do presidente Michel Temer já descontingenciou, e para o ano que vem vai ter um orçamento maior do que este ano. Então não é verdade. Então há muita inverdade, há muito fisiologismo e ideologias partidárias incrustadas em motivações para desestabilizar o país nesses argumentos todos. Então eu chamo a atenção. Terceiro, só vai entrar uma proposta de teto a partir de 2018 a educação, e este teto tem que respeitar sempre o piso. Não pode ser menor do que o piso. E o piso é 18% do produto da arrecadação dos impostos. Isso está também na Constituição, não tem como mexer nisso. Você está entendendo? Exato. Tem uma série de gatilhos. E outra coisa, sobrando o dinheiro, vamos imaginar o seguinte, o governo voltou a arrecadar mais. Então vai sobrar dinheiro daqui a 2, 3 anos. O que é que o governo vai fazer com esse dinheiro?
O governo vai ter que gastar esse dinheiro. E onde é que ele vai gastar? Ele vai gastar nas áreas principais, que é a saúde e a educação. O que ele está dizendo é o seguinte: quando eu não tiver dinheiro, eu não posso gastar mais do que eu arrecado. Mas para a educação e a saúde não se mexe. Exato, Sérgio. Muito esclarecedora aqui a tua entrevista. É um tema que está gerando muita polêmica aí nos últimos dias. Eu agradeço mais uma vez sua participação ao vivo, direto de Brasília. Mais alguma observação, Sérgio? Fica à disposição. Bom, é um prazer falar com você. Eu parabenizar todos os produtores rurais que souberam plantar e estão colhendo uma safra maravilhosa de trigo, e lamentar que no mercado nós não temos preço hoje do trigo, mas nós aqui no parlamento estamos fazendo a nossa intervenção junto ao governo para que o governo adote medidas para poder comprar o trigo dos nossos produtores. Um abraço a você, um bom dia a todo o Vale do Ivaí. Aí as informações então diretas de Brasília, Sérgio Souza esclarecendo para a gente, falando um pouco sobre essa polêmica da PEC do teto de gastos. Nós temos, por exemplo, alunos ocupando escolas e dizendo que a PEC do teto de gastos não é uma medida positiva, que é uma medida negativa, que vai tirar investimentos na educação. O governo federal alega que não, né, que a PEC do teto de gastos, na verdade, ela assegura que o governo não gaste mais do que ele arrecada e que ele tem um controle das contas públicas, que é exatamente o contrário, que é a oportunidade do país crescer, mas crescer com responsabilidade. Então é sobre esse tema que o Sérgio Souza falou com a gente.